Quando a gente ouve falar de indústria, talvez a primeira coisa que vem à cabeça seja uma enorme fábrica. Esteiras, braços robóticos, peças sendo montadas. Porém, a indústria moderna está se tornando algo muito maior. Ela está começando a combinar inteligência artificial, robótica avançada, impressão 3D, novos materiais e sistemas autônomos. O objetivo não é simplesmente produzir mais, é produzir de maneira completamente diferente. Isso cria uma transformação fascinante. Afinal, quanto mais inteligentes as máquinas ficam, menos previsível se torna o ambiente em que elas conseguem trabalhar. No passado, o robô industrial precisava de um espaço cuidadosamente organizado. Tudo tinha que estar exatamente no lugar. A peça devia aparecer sempre na mesma posição. O ambiente tinha que ser controlado. Mas agora, os pesquisadores estão tentando criar máquinas que consigam lidar com o mundo real. Objetos diferentes, terrenos irregulares, tarefas inesperadas. E até mesmo situações que não foram programadas antecipadamente. Nossa jornada de hoje começa justamente com uma tecnologia que representa uma das mudanças mais importantes dessa nova era. A chegada dos robôs humanoides ao coração da indústria. Aqui é o Ori falando. E sejam todos muito bem-vindos ao Invenções e Inovações. Durante muito tempo, robôs industriais tinham uma aparência muito específica. Braços mecânicos, estruturas metálicas, movimentos extremamente precisos e, quase nenhuma semelhança com o ser humano em si. Mas existe um motivo para a indústria estar cada vez mais interessada em robôs humanoides. As fábricas foram construídas para pessoas. As ferramentas foram projetadas para pessoas. As bancadas, as escadas, os corredores. Praticamente tudo foi pensado para um corpo humano. Então surgiu uma pergunta. E se, em vez de reconstruir toda a fábrica para os robôs, criássemos robôs capazes de trabalhar dentro da fábrica que já existe? O novo Atlas representa uma mudança importante na história da automação. Durante décadas, as máquinas foram excelentes em tarefas repetitivas. Mas tinha um problema. Se você mudasse alguma coisa na fábrica, o robô poderia simplesmente parar. Uma peça diferente, um objeto em posição inesperada, uma tarefa que não estava prevista, tudo isso poderia exigir uma nova programação. Os humanoides tentam mudar essa relação. Com braços capazes de manipular objetos, pernas capazes de caminhar, sensores que podem perceber o ambiente e sistemas de IA capazes de interpretar situações. O plano é criar máquinas que possam trabalhar em ambientes originalmente construídos para humanos, como eu disse agora há pouco. E se essa visão funcionar, uma fábrica do futuro poderá ter algo completamente diferente. Em vez de centenas de máquinas especializadas em apenas uma função, poderíamos ter trabalhadores robóticos capazes de aprender novas tarefas conforme a necessidade. Mas existe uma pergunta ainda maior. Se os robôs estão começando a aprender, será que eles também poderão trabalhar lado a lado com seres humanos, sem precisar substituir completamente os sistemas industriais existentes? Uma das respostas para essa pergunta está surgindo justamente dentro de fábricas que já existem. E, desta vez, não estamos falando apenas de uma máquina experimental. Imagina só entrar em uma fábrica moderna. Você olha para o lado e vê um robô humanoide. Ele não está em um laboratório, não está fazendo uma demonstração para jornalistas. Está só trabalhando. Essa é a direção que a BMW começou a explorar em 2026. A montadora anunciou testes com robôs humanoides dotados de inteligência física em uma de suas fábricas europeias. E isso pode representar um dos primeiros passos para uma mudança profunda na maneira como pensamos na automação industrial. O verdadeiro desafio da robótica industrial não é fazer um robô se mover. Isso já sabemos fazer.
O desafio é fazê-lo compreender o ambiente à sua volta. Uma fábrica pode parecer organizada, mas na prática, ela está sempre mudando, se adaptando. Uma peça pode chegar em uma posição diferente. Um trabalhador pode passar pelo caminho. Uma máquina pode apresentar um comportamento inesperado. E é justamente nesse cenário que a inteligência artificial física começa a ganhar importância. Em vez de simplesmente seguir uma sequência fixa de comandos, o robô precisa perceber, interpretar, decidir e agir. É uma diferença enorme, porque significa que a inteligência artificial está deixando o mundo digital e começando a entrar no mundo físico. Mas claro, ainda existe um limite. Um robô humanoide continua dependendo de uma arquitetura relativamente complexa. Afinal, tem ali motores, baterias, sensores, computadores e uma estrutura inteira projetada para realizar tarefas. E se pudéssemos criar uma máquina muito mais simples? Uma máquina que não precisasse de dezenas de motores, nem de engrenagens, nem mesmo de uma estrutura rígida convencional. Uma máquina capaz de se mover utilizando apenas calor. E também princípios inspirados em uma das artes mais antigas do Japão. É aí que a indústria começa a entrar em um território completamente diferente. Imagine uma máquina que se move, e sem motor, sem engrenagens, sem componentes mecânicos tradicionais. Parece impossível, não é? Mas pesquisadores desenvolveram uma nova classe de robôs macios inspirados na arte japonesa do origami. E o mais curioso é que esses robôs podem utilizar o próprio calor para mudar de forma e realizar movimentos. Essa tecnologia representa uma mudança completa de filosofia. Em vez de construir uma máquina cheia de componentes para controlar cada movimento, os pesquisadores utilizaram a própria estrutura do robô. As dobras funcionam como parte do mecanismo. O material participa do movimento e o calor fornece o estímulo necessário. É uma abordagem que pode até parecer simples, mas as suas possibilidades são enormes. Imagina só robôs extremamente pequenos, dispositivos médicos, sistemas que podem ser dobrados para transportes. Máquinas que mudam de forma dependendo do ambiente, tudo isso sem depender de mecanismos convencionais. É uma visão completamente diferente da robótica. Porém, existe uma coisa ainda mais impressionante. Se o robô pode mudar de forma, talvez ele também possa mudar de configuração. E, nesse caso, a própria definição de máquina começa a desaparecer. Porque pesquisadores estão desenvolvendo sistemas capazes de se reorganizar, de assumir formas diferentes e continuar funcionando mesmo quando partes do sistema são danificadas. Estamos chegando ao ponto em que um robô pode não ter mais uma única forma. Agora, pensa só em encontrar um robô em uma fábrica e, em vez de ter uma forma fixa, perceber que ele pode simplesmente se desmontar. Não porque quebrou, mas porque decidiu mudar. Uma parte se desprende, outra se conecta, os módulos mudam de posição e, alguns instantes depois, a máquina assume uma configuração completamente diferente. Eu sei, parece até ficção científica, mas essa é justamente a proposta por trás de uma nova geração de robôs modulares. O conceito do Mori 3 é baseado em módulos que podem se conectar e desconectar. Isso permite criar diferentes configurações para diferentes tarefas. Uma configuração pode ser adequada para transportar objetos, por exemplo. Outra pode ser utilizada para atravessar determinados ambientes. E uma terceira pode até assumir uma forma completamente nova. O mais impressionante é que a própria estrutura do robô pode ser modificada. Em vez de construir uma máquina específica para cada problema, do zero, falo, você poderia ter uma plataforma capaz de se reorganizar por si mesma. E bom, essa ideia muda completamente a maneira como pensamos sobre automação. Hoje mesmo, se uma fábrica precisa realizar uma determinada tarefa, normalmente existe uma máquina projetada especificamente para aquilo. Se a tarefa muda, a máquina pode se tornar inútil.
Já o Mori 3 segue uma filosofia diferente. Em vez de perguntar qual robô a gente precisa construir, a pergunta passa a ser: qual robô precisamos construir agora? E essa diferença é enorme. Afinal, se a máquina consegue alterar a sua própria configuração, ela pode se adaptar às necessidades do momento. Então imagina uma linha industrial em que os mesmos módulos robóticos possam formar diferentes máquinas ao longo do dia. Uma configuração para transportar peças, outra para inspeção, outra para manipulação, e quando o trabalho termina, os módulos podem se reorganizar novamente. É quase como se estivéssemos criando um conjunto de peças capazes de construir diferentes robôs. Mas claro, tem um problema. Quanto mais flexível e modular uma máquina se torna, mais componentes podem estar sujeitos a falhas. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais interessante. E se pudéssemos construir um robô que continuasse funcionando, mesmo depois de sofrer danos que destruiriam uma máquina convencional? Imagina uma máquina que você pudesse quebrar, de propósito mesmo. Você pode remover uma parte, separar componentes, derrubar o robô, e ainda assim ele continuaria funcionando. Eu sei, parece até contraditório, mas pesquisadores estão desenvolvendo robôs modulares justamente com essa característica. Eles não precisam ser perfeitos, eles precisam ser capazes de se adaptar. Os M-Blocks são módulos robóticos independentes. Cada unidade possui mecanismos que permitem movimentação e conexão com outras unidades. O conceito permite que diferentes módulos formem estruturas maiores. E caso uma parte da estrutura seja removida, os módulos restantes podem reorganizar o sistema inteiro. Essa característica abre possibilidades para robôs que possam se adaptar ao ambiente ou reparar a sua própria configuração. É uma ideia fascinante, fala a verdade. Talvez os robôs do futuro nem precisem ser construídos como máquinas completas. Talvez sejam formados por unidades menores. Cada uma capaz de pensar, se mover, se conectar. Imagina só uma estrutura formada por dezenas ou centenas desses módulos. Se um deles falhar, só um, os outros poderiam continuar funcionando normalmente. Se uma tarefa mudar, a estrutura poderia se reorganizar. Se o ambiente se tornar perigoso, o robô poderia alterar a sua própria configuração. É uma abordagem que lembra algo encontrado na própria natureza. Um organismo formado por muitas unidades trabalhando em conjunto. E essa ideia pode ser especialmente importante para ambientes onde enviar técnicos humanos seria perigoso, como exploração, desastres, espaço, locais contaminados. Em vez de enviar uma máquina perfeita, você poderia enviar dezenas ou até centenas de pequenos módulos capazes de formar aquilo que for necessário. Mas existe outro caminho para tornar máquinas mais adaptáveis. Não é só construir robôs menores. É construir materiais que se comportam como músculos. Mas antes da gente ver essa próxima matéria, você está gostando das matérias até aqui? Tá curioso para ver mais vídeos nesse mesmo estilo? Então já aproveita para deixar um like, para nos dar aquela força. E por que também não aproveitar para se inscrever para acompanhar os lançamentos? É completamente grátis, você ganha conteúdo novo toda semana e ainda me ajuda a manter o canal ativo. Então já aproveita também para ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. Bora então continuar para a próxima matéria. Durante milhões de anos, a natureza aperfeiçoou uma tecnologia extremamente eficiente: o músculo. Ele é leve, flexível, forte e consegue transformar energia em movimento. A engenharia tentou reproduzir essas características durante décadas, mas agora, uma nova tecnologia pode estar aproximando esse objetivo da realidade. E o mais curioso é que esses músculos artificiais podem ser fabricados utilizando impressão 3D. Olha só que fácil. A tecnologia utiliza materiais capazes de deformar ou contrair quando recebem determinados estímulos. Ao serem fabricados por impressão 3D, esses componentes podem assumir geometrias complexas.
Isso permite criar estruturas que funcionem de maneira semelhante a músculos biológicos. Em vez de depender exclusivamente de motores rígidos, um robô poderia, no futuro, utilizar músculos artificiais para realizar movimentos. Agora, a grande diferença entre um motor tradicional e um músculo artificial está na forma como eles produzem o movimento em si. O motor gira, o músculo se contrai. Essa diferença pode parecer pequena, mas, para a robótica, ela é gigantesca. Motores convencionais são excelentes para movimentos precisos, mas também são bem rígidos. São pesados e ocupam muito espaço, geralmente. Músculos artificiais poderiam permitir máquinas mais leves, mais flexíveis e potencialmente muito mais parecidas com organismos vivos. E quando combinamos isso com impressão 3D, surge uma possibilidade ainda mais interessante: fabricar estruturas complexas sob medida. Em vez de montar dezenas de peças, você poderia imprimir uma estrutura inteira já projetada para se mover. Isso poderia mudar a fabricação de próteses, por exemplo, além de robôs médicos, máquinas industriais e até mesmo sistemas de exploração. Mas claro, existe outro desafio. Para um robô se mover como um organismo, não basta ter músculos. É preciso controlar movimentos extremamente pequenos. E nesse mundo microscópico, até mesmo uma pequena bomba pode se transformar em uma peça fundamental. Agora, eu quero que você imagine uma máquina tão pequena que você quase não consegue enxergá-la. Ela não possui um grande motor, não tem engrenagens, não carrega um sistema hidráulico convencional, mas consegue controlar fluidos, mover estruturas e produzir movimento. Essa é a ideia por trás de uma nova geração de microbombas desenvolvidas para aplicações em robótica macia. A proposta é criar sistemas de bombeamento extremamente pequenos. Eles podem movimentar fluidos em estruturas flexíveis. Isso abre possibilidades para robôs que funcionam de maneira semelhante ao corpo humano. Em vez de utilizar apenas motores rígidos, a máquina poderia utilizar pressão e fluxo de fluidos para produzir movimento. Afinal, a natureza utiliza líquidos para transportar energia. O sangue, seiva, fluidos, tudo circula por estruturas extremamente complexas. A engenharia tenta reproduzir parte dessa lógica. Em robôs macios, pequenos canais podem ser preenchidos com fluidos. Quando a pressão muda, o material se deforma. E, dessa deformação, surge movimento. É quase como criar músculos artificiais utilizando pressão. O problema sempre foi o tamanho. Afinal, bombas tradicionais são grandes demais, pesadas demais e pouco eficientes para sistemas microscópicos. Por isso, microbombas podem ser tão importantes. Elas podem transformar estruturas minúsculas em sistemas capazes de movimentação autônoma. E isso poderia levar a robôs extremamente pequenos, como máquinas médicas, dispositivos de diagnóstico, sistemas de inspeção e até robôs capazes de entrar em espaços onde nenhuma máquina convencional conseguiria chegar. Mas agora, vamos abandonar completamente o mundo microscópico, porque a próxima tecnologia é tão grande que os seus efeitos podem ser literalmente vistos em uma cidade inteira. Pensa em chegar a um terreno vazio pela manhã e encontrar uma máquina trabalhando. Horas depois, você volta, e uma estrutura inteira começa a surgir diante dos seus olhos. Sem precisar de dezenas de trabalhadores, sem precisar de centenas de máquinas. Apenas uma única e enorme máquina construindo de forma autônoma. Imagina só chegar a um terreno vazio. Não existe uma casa, não existe uma parede, apenas uma fundação esperando para receber uma nova construção. Agora, imagine que, em vez de uma equipe inteira de trabalhadores passando semanas ou até meses naquele local, uma enorme máquina começa a trabalhar. Ela se movimenta pelo terreno, deposita material, constrói paredes e, pouco a pouco, uma casa começa a surgir.
Essa é a promessa de uma das tecnologias mais impressionantes da construção automatizada. A Icon desenvolveu sistemas robóticos de impressão 3D capazes de construir estruturas diretamente no local da obra. Em vez de transportar e montar cada parede individualmente, o sistema deposita material em camadas sucessivas. A própria máquina cria a estrutura. Isso pode reduzir a necessidade de mão de obra em determinadas etapas e permitir formas arquitetônicas difíceis de produzir utilizando métodos tradicionais. A empresa também desenvolveu o conceito Fênix, uma nova geração de sistemas automatizados para construção. A construção civil é uma das atividades mais antigas da humanidade. Mas, apesar de toda a evolução tecnológica, muitas casas ainda são construídas praticamente da mesma maneira. Tijolo, cimento, ferramentas, trabalhadores e semanas ou meses de trabalho. Sendo assim, como eu disse, a impressão 3D tenta mudar essa lógica. Em vez de construir uma parede peça por peça, a máquina pode fabricar a própria parede, camada após camada, seguindo um modelo digital, com precisão milimétrica e potencialmente com menos desperdício de material. O conceito é fascinante. Você cria o projeto no computador, envia as instruções para a máquina e o sistema transforma aquele modelo digital em uma construção real. Isso abre possibilidades completamente novas. Casas com formatos incomuns, estruturas personalizadas, construções em regiões remotas e, no futuro, talvez até obras em ambientes fora da Terra. Mas claro que ainda assim existe algo mais interessante. Afinal, se uma máquina consegue construir uma casa, o que acontece quando ela recebe uma tarefa muito mais complexa? Quando precisa construir uma estrutura enorme, por exemplo, ou quando precisa trabalhar em uma escala industrial. É aí que a automação deixa de ser apenas uma ferramenta. Ela começa a se transformar em uma força de produção. Isso nos leva a uma das máquinas mais interessantes dessa nova geração. Durante a Revolução Industrial, as fábricas eram construídas em locais específicos. Grandes edifícios, máquinas pesadas, linhas de produção, tudo acontecia dentro de um espaço fixo. Mas a robótica moderna começa a desafiar essa ideia. E se uma máquina pudesse levar a própria capacidade industrial até onde o trabalho é necessário? Em vez de transportar o objeto até a fábrica poderia ir até o objeto. A combinação entre robótica móvel, inteligência artificial e fabricação digital permite que máquinas executem tarefas diretamente no local onde elas são necessárias. Em vez de transportar grandes estruturas prontas, o sistema pode fabricar ou montar parte da estrutura no próprio local. Essa lógica pode ser aplicada à construção civil, infraestrutura e até mesmo à exploração de ambientes remotos. Essa mudança de conceito pode parecer pequena, mas suas consequências são enormes. Hoje, para construir algo grande, normalmente precisamos transportar materiais, como máquinas, equipamentos, trabalhadores, tudo tem que chegar até o local. Mas imagine um sistema no qual a própria máquina consiga chegar ao destino e só começar a fabricar. É uma espécie de fábrica móvel. Isso pode ser extremamente importante em lugares onde construir uma fábrica tradicional seria inviável. Áreas remotas, regiões afetadas por desastres, ilhas, desertos e até mesmo outros planetas. Porque, no espaço, transportar uma estrutura inteira é extremamente caro. Mas transportar uma máquina capaz de fabricar a estrutura pode ser uma solução muito mais eficiente. É por isso que a indústria do futuro talvez não seja necessariamente um prédio, mas pode ser um conjunto de máquinas autônomas capazes de fabricar aquilo que for necessário, onde quer que seja necessário. E, quando pensamos dessa forma, surge uma pergunta ainda maior. Se as máquinas começarem a fabricar objetos, como construir casas, montar estruturas e até mesmo produzir outras máquinas, onde termina a indústria? E no caso, onde começa uma nova forma de produção completamente autônoma?
Talvez a resposta esteja na tecnologia que eu escolhi para encerrar esse episódio. Uma máquina que reúne vários dos conceitos que vimos até agora: autonomia, inteligência artificial, robótica, produção e uma capacidade que pode transformar completamente a maneira como pensamos sobre fábricas. Agora, pensa numa coisa. Você entra em uma fábrica. Daí você observa as máquinas trabalhando, braços robóticos que movimentam peças, veículos autônomos que transportam materiais, robôs humanoides que executam tarefas, sistemas de IA que monitoram tudo. Porém, existe uma coisa diferente. A fábrica não está apenas executando uma programação. Ela está aprendendo. Ela observa o que acontece, identifica problemas, adapta processos e pode até mesmo ensinar novas habilidades às próprias máquinas. Essa talvez seja a transformação mais profunda de todas. Porque até agora, a indústria sempre funcionou com uma divisão muito clara. O ser humano pensa, a máquina executa. Mas essa fronteira está começando a desaparecer. A combinação de robôs humanoides, inteligência artificial e sistemas industriais conectados pode criar fábricas capazes de adaptar suas operações em tempo real. Em vez de cada robô executar uma tarefa fixa, os sistemas podem começar a interpretar o ambiente, aprender novas tarefas, compartilhar conhecimento e trabalhar de forma coordenada. A grande transformação não está em uma única máquina, está na conexão entre todas elas. E talvez a imagem mais importante da indústria do futuro não seja de um robô, talvez seja de uma fábrica inteira funcionando como um organismo. Imagine um sistema em que cada máquina possui uma função. Um robô humanoide realiza uma tarefa, outro transporta materiais, um sistema de IA monitora a produção, sensores acompanham tudo. E quando alguma coisa muda, o sistema simplesmente se adapta. Não existe uma máquina completamente isolada. Todas fazem parte de uma rede. E isso em si é o que muda tudo. Afinal, uma fábrica tradicional precisa ser programada. Uma fábrica inteligente começa a ser treinada. A diferença é gigantesca. Se uma nova peça chega, o sistema pode aprender a manipulá-la. Se uma máquina apresenta um problema, outras podem reorganizar um fluxo de produção. Se uma demanda muda, a fábrica pode adaptar as suas operações. É a ideia de uma indústria capaz de responder ao mundo real. Isso pode transformar completamente a maneira como fabricamos praticamente tudo. Carros, eletrônicos, máquinas, casas, equipamentos médicos e até mesmo estruturas que ainda nem existem. Mas existe uma consequência que merece atenção. Afinal, quanto mais inteligentes essas fábricas se tornam, mais importante fica a participação humana. Porque a tecnologia pode executar, pode até aprender e pode otimizar. Mas ainda somos nós que precisamos decidir. Decidir o quê? O que vale a pena construir. Durante muito tempo, a indústria foi sinônimo de força. Máquinas maiores, motores mais potentes, fábricas gigantes, produção em massa. Mas estamos entrando em uma nova fase. A indústria está deixando de ser apenas um conjunto de máquinas. Está se transformando em um sistema inteligente. E talvez essa seja a verdadeira revolução. Porque o futuro da fabricação não será apenas sobre produzir mais. Será sobre produzir de maneira diferente. Mais adaptável, mais automatizada, mais personalizada. E talvez até mais autônoma. No começo desse episódio, vimos um robô entrando em uma fábrica. Agora, terminamos imaginando algo muito maior. Uma fábrica onde máquinas aprendem, trabalham juntas, se adaptam e transformam um projeto digital em algo real. Talvez ainda estejamos longe de uma indústria completamente autônoma, mas uma coisa já está acontecendo diante dos nossos olhos. A indústria está aprendendo. E pela primeira vez, as próprias máquinas estão começando a aprender com a indústria em si. E talvez seja justamente essa a maior pergunta que fica.
Se as máquinas continuarem aprendendo, se os robôs continuarem evoluindo e se as fábricas começarem a se adaptar sozinhas, qual será o limite daquilo que poderemos construir? Porque a indústria do futuro não será apenas uma indústria que fabrica coisas. Ela poderá ser uma indústria capaz de imaginar, adaptar e construir. E quando chegarmos a esse ponto, talvez a maior invenção não seja mais uma máquina. Talvez seja uma fábrica que consegue inventar a próxima máquina. A gente se vê em outro episódio. Até em breve. Forte abraço.